Nós vamos hoje, irmãos, finalizar a nossa mensagem, essa exposição em Ruth. É um texto maravilhoso. Mais uma vez, eu recomendo que você deixe a sua Bíblia aberta para que a gente possa percorrer o capítulo 4 de Ruth. Apesar de que, naturalmente, eu não vou ler o texto inteiro, para não ficar muito cansativo. E seguindo a divisão tradicional do nosso estudo em Ruth, eu vou ler alguns versículos iniciais, depois passar o contexto da história que nós vamos ver e logo em seguida nós vamos fazer as aplicações para a nossa vida. Então, Ruth, capítulo número 4, eu vou ler do verso 1 até o verso de número 2. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó fulano, chega até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se sentaram. Amém. Só para a gente se posicionar aqui na história que nós estamos vendo, lembrando que no capítulo anterior houve aquele momento onde Ruth se coloca debaixo das asas de Boaz, pede para que Boaz lhe cubra com a sua asa, com a sua capa, e dessa forma Boaz se compromete com Ruth de que iria desposá-la. Só que para isso fazer, ele tem que seguir um princípio da lei, porque ele era um dos resgatadores, mas havia uma outra pessoa, um outro parente que era mais próximo, que também poderia ser um resgatador na vida, na história de Ruth, e um resgatador da herança de Noemi. Então, ele está fazendo justamente isso. Ele chama essa pessoa, chama os anciões da cidade para servirem de testemunha, e ele, do verso 1 até o verso 12, vai ser descrito negociação que Boaz trava para poder se tornar o resgatador de Ruth e Noemi. Então ele vai explicar isso, senta com a pessoa, chama as testemunhas e fala sobre essa questão, pede para que ele se posicione. No verso 3, ele fala do pedaço de terra que pertencia anteriormente a Elimeleque. No verso 4, ele diz que, olha, se você quiser resgatar, vá lá. Se você não quiser, me avise. Pronto. E aí, depois, o resgatador até disse que tinha interesse de resgatar a terra, só que quando ele soube que se ele fosse fazer isso, ele teria que também casar com a Moabita e perpetuar o nome do esposo falecido e da herança dele, ele abriu mão do seu direito de resgatador. Boaz prontamente afirma que ele quer, portanto, ser o resgatador, quer resgatar o terreno e casar com a Ruth, e faz isso chamando as testemunhas e firmando um contrato de acordo com o costume da época, que no verso 7, e vai explicar que este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgate e permuta. Quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e entregava ao outro, e assim era confirmado o negócio em Israel. E assim ocorreu, né? Boaz se levanta e recebe a sandália do pé e fecha o acordo em relação a isso. Verso 13 já aparece o casamento, né? Ele já casado, ele desposa a porta do Boaz, e desse relacionamento ela fica grávida e concede um filho. E esse filho, o nome dele, a gente vai ver isso no verso 17, chamaram Obed. Este veio ser pai de Jessé, pai de Davi. Então, Obed era avô de Davi. Ok, finaliza aqui a história, o livro de Ruth, com a genealogia que vai do verso 18 até o verso 22. Uma pequena genealogia de Perez até Davi. Pronto, esse é o contexto histórico, que é interessante a gente puxar como ensinamento para a nossa vida, justamente a parte das aplicações. Primeira aplicação para a noite de hoje é que, irmãos, precisamos sempre agir com estratégia e inteligência. Tem uma frase do John Stott que eu cito demais. Provavelmente os irmãos já ouviram eu citando essa expressão, essa frase do John Stott, que ele dizia que ele, quando entrava na igreja, ele tirava o chapéu e não tirava o cérebro. Na igreja na Inglaterra havia o costume, tinha um cabideiro
logo na entrada, e as pessoas usavam o chapéu, tiravam o chapéu e botavam lá. E ele afirma, olha, eu tiro o chapéu, eu não tiro o cérebro. Isso é uma aplicação maravilhosa para a nossa vida prática. O que acontece isso? Puxando uma coisa que falamos no culto passado, na doutrina passada. Irmão, tem coisa que é espiritual e tem coisa que não é espiritual. Para aquilo que não é espiritual, não adianta espiritualizar. Você tem que ser inteligente. Aqui no caso específico, Boaz toma a decisão, ele quer desposar a Ruth. Aí o que é que ele faz? Olha o processo dele para conseguir esse intento. Primeira coisa, ele tinha que estar respaldado diante da lei de Deus. E qual é essa lei de Deus? Ele vai estar aqui se referenciando a um texto que está em Levítico, capítulo 22, no verso 25. O texto diz assim: se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que este seu irmão vendeu. Então, existe aqui uma lei divina que já estabelece essa questão, porque o sentido da lei, isso aqui é importante a gente guardar, é as promessas, as heranças de Deus são heranças perpétuas. Aquilo que Deus havia nos dado, havia dado para o povo lá em Israel, terra prometida, era uma herança perpétua, era algo que deveria permanecer para aquele povo. Então, o que Deus faz? Cria uma série de mecanismos para que, se por algum motivo aquela pessoa perdesse a sua herança, ela tivesse como tê-la de volta. Então, no caso específico, eu fiquei pobre, não tenho como produzir na minha terra, não tenho como me sustentar e vou vender aquilo que era herança perpétua. Deus já cria mecanismo para que eu possa reaver a minha propriedade futuramente. Uma delas era a questão do resgatador, que foi o texto que nós lemos. Também havia um outro mecanismo, que é chamado o ano do jubileu, que era no 49º ano que as pessoas teriam as suas posses reavidas, né? Ou seja, as promessas de Deus, as heranças que Deus nos dá, são heranças perpétuas. Aplicando rapidamente para a nossa vida, irmão, aquilo que Deus nos prometeu, nos prometeu. Aquilo que Deus nos deu, Ele nos deu. E Ele cria sempre mecanismo para que a gente possa reter aquilo que Ele tem nos prometido graciosamente, aquilo que Ele tem nos dado, Ele cria mecanismo para que a gente possa ter e manter aquilo que ele tem nos dado. Isso é importantíssimo. Então, o que Boaz está fazendo aqui? Ok, existe aqui alguém que é um resgatador. Esse resgatador, ele tem direito. Então, como ele é um parente mais próximo, ele tem mais direito do que eu. Então, ele chega com a pessoa e vai falar, só que tem um detalhe, Boaz queria casar com Ruth. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai construir a negociação de uma forma inteligente para que ele possa obter o resultado desejado. O que é que ele faz? Ele chega e mostra aqui uma coisa que ele sabia que seria do interesse. Ó, tem aquela terra bem ali, aquela que era de Elimelec. Você quer resgatar? Aí o resgatador, o outro, ficou todo empolgado. Falei, eita, é agora, ó. Vou resgatar, gostei da ideia, vou lá, tô nessa. Nessa hora, o que é que o Boaz faz? Coloca o probleminha. Ó, meu filho, você vai resgatar? Pode resgatar, fique à vontade, só tem um detalhe. Vai ter que casar com a Moabita. Ora, como o outro resgatador não sabia quem era Ruth, não queria casar com Ruth, e sabia que fazer isso significaria que ele perderia parte da sua herança, porque qual a ideia do resgatador? Ele ia resgatar o terreno, só que ele, ao casar com a viúva, ao casar com a Moabita, o primeiro filho que eles tivessem nesse relacionamento não seria considerado filho dele, seria considerado filho de Malom, do marido falecido de Ruth. Por que isso havia assim, que era uma forma de perpetuar a linhagem? Então ele viu que ele não tinha interesse nenhum de casar com Ruth e ele iria perder muito mais do que ganhar nessa transação. Não vale a pena. E é justamente isso que ele vai dizer no verso 6. Então o resgatador disse, nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Então, olha só, se você quer alguma coisa, você sentiu no seu coração, é isso que eu quero,
eu decidi, eu sei que o Senhor está nesse negócio. Irmão, seja inteligente. Trace a estratégia. Veja como é que você vai agir para conseguir obter aquilo que você deseja. Se você agir de qualquer maneira, dificilmente o resultado vai ser bom. Se você age de modo, sei lá, lesado na vida, dificilmente você vai controlar o resultado, né? Você não vai ter um resultado positivo. Então, primeiro, tenha estratégia, ou seja, esteja embasado de acordo com a lei. Imagina só se Boaz quisesse casar com Ruth, não tivesse procurado aquele que tinha direito primeiro. Ele poderia se meter num problema dentro do sistema jurídico da época. Então ele vai fazer tudo direito. Segunda coisa, eu quero uma coisa, eu vou me cercar das seguranças necessárias. Na ocasião, o que é que ele fez? Ele de imediato, eu vou chamar logo aqui as testemunhas. Eu não vou tratar de um assunto que é fundamental para eu tratar sem estar amparado de alguma forma. E o amparo que ele teria seria as testemunhas. Aquilo que ia ser tratado em frente às testemunhas tinha um peso, um valor maior. Então, queridos, você para, analisa, pensa e toma a estratégia. Se certifica. E mais ainda, feche o contrato, assine o contrato. O contrato da época era o entregar a sandália. E o que ele faz? Justamente isso. E marca, ó, estou aqui na frente de todo mundo, é no verso 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também no verso 10. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão de sua cidade. Então, ele quer que ele faz? Ele assina o contrato, chama testemunhas e ratifica. Fala, vocês estão vendo que foi feito isso. Pronto. Ele agiu com inteligência e estratégia e se cercou de todas as seguranças possíveis. Irmãos, quantas vezes a gente não toma uma decisão, vai fazer um negócio e fica com aquele negócio de não, mas é porque ficou na palavra... Ficou, irmão, infelizmente, perdoe-me a crueza com que eu vou dizer aí. Palavra o vento leva. Se você acordar uma coisa só de boca e não botar no papel, amanhã tu vai ter problema. Botando no papel tem dificuldade, botando no papel, às vezes a gente sofre para conseguir as coisas. Que dirá se você não cercar de todos os cuidados necessários em relação a isso? Então, irmãos, seja inteligente, seja estratégico, faça as coisas da forma correta, se cerque dos cuidados, crie a estratégia correta para você conquistar aquilo que você quer. Tudo isso são ações, de novo, práticas, objetivas. Ah, pastor, mas se Deus quiser, ele vai me dar. Às vezes Deus quer, meu amigo. Mas se a gente não agir também, fica difícil, certo? Eu não estou falando que Deus não faria de outra maneira, mas se eu sou uma pessoa precavida, eu vou fazer a minha parte. Eu quero, eu paro, eu planejo, eu decido e eu conto com o favor de Deus para abençoar aquilo que eu estou empreendendo. Mas as minhas ações são minhas. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. O campo de ação de Deus é o impossível, é o milagre. Aquilo que Deus faz é o que o homem não pode fazer. Agora, aquilo que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Então, primeira aplicação, seja estratégico, inteligente e faça as coisas de forma correta. Segunda coisa que eu quero destacar na noite de hoje é a transformação de Noemi. Irmãos, é espetacular. Lá no comecinho do livro, no capítulo 1, no verso 20 e verso 21, você vai encontrar uma Noemi amarga, sentindo o peso de derrota. Diz o texto sagrado: porém, ela lhes dizia: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Olha só o sofrimento, o amargor da alma de Noemi. Aqui no capítulo 4, irmão,
irmãos, o cenário já é bem diferente. Olha só que coisa linda no verso de número 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje lhe dar um neto que será o seu resgatador. Irmãos, toda aquela amargura do coração de Noemi foi transformado pelo Senhor em algo que é muito bonito, em alegria, em doçura. Diz o verso 15: nele você terá renovação da vida e consolo na velhice. Renovação, ou seja, tu vai ter um novo ânimo de vida. Você vai ter uma vida nova, né? Vai ser renovada e vai ter um consolo na velhice. Irmãos, olha que transformação linda que Deus fez na vida de Noemi. Observa que lá no capítulo 1, verso 20, Noemi fala: olha, foi o Senhor que pesou a mão sobre mim e me deixou vazia, me deixou amarga. E aqui no verso 14, verso 15, vai reconhecer que foi o Senhor que proveu um resgatador. Irmãos, é o Senhor que renova nossas esperanças. É o Senhor que nos derrama consolo. Irmãos, eu não vou saber quem foi que falou isso, não vou me lembrar, porque a expressão que eu vou usar agora, eu me lembrei agora, não está no meu esboço. Mas uma certa vez perguntaram para alguém como é que ela conseguiu sobreviver a um terror completo como o Holocausto. O Holocausto foi aquele momento de perseguição, um campo de concentração nazista. Como é que as pessoas sobreviviam a esse momento? Alguém vai comentar assim: é porque eu não me esquecia de respirar. O que é isso? Irmãos, é permanecer vivo. A única coisa que a gente precisa fazer é permanecer vivo. É permanecer vivo, irmãos. Porque é o Senhor que vai nos renovar. É o Senhor que nos traz a esperança. Por mais que num dia esteja se sentindo como Noemi no capítulo 1, se sentindo vazio, se sentindo amargurado, sentindo a mão do Senhor pesando em juízo contra nós. Permaneça respirando, permaneça vivo, porque você vai enxergar a mão de Deus mudando a tua história. E um dia, o mesmo lábio que disse que, olha, você vai ser, eu sou uma pessoa amarga, é o mesmo lábio que vai reconhecer a bondade e o amor do Senhor. É o mesmo, é o mesmo. O que a gente precisa fazer? É permanecer vivo. Respire fundo. Respire. Aguente só mais um pouquinho, irmão. É só mais um pouquinho. Outra frase que eu não tenho a menor ideia de quem é o autor. Heroísmo é resistir por mais um passo. Sabe, você não precisa olhar, às vezes a gente se assombra porque o final da estrada está muito longe. A gente olha o nosso destino e fala: meu Deus do céu, como que eu vou chegar tão longe assim? E nesse momento a gente fala: realmente, é muito difícil. Eu não vou conseguir chegar tão longe. Mas você pode dar mais um passo? Não chegue longe. Chegue só no próximo passo. E depois mais um. Você vai indo devagarzinho, vai respirando. E o Senhor vai te fortalecendo a cada dia. E um belo dia você vai olhar para trás e vai reconhecer: é verdade. O Senhor não deixou de me dar um resgatador. O Senhor me deu renovação, me deu uma nova vida, e o Senhor me deu o consolo que eu tanto esperava. Isso é tremendo, isso é extraordinário. Finalizando, terceira aplicação. Irmãos, é no momento mais complicado que o Senhor proveu um rei. Na primeira doutrina sobre esse assunto, eu falei que o livro de Ruth, ele foi escrito no período de Juízes, na época dos Juízes. Sabe o que é lindo? Olha como é que termina o livro de Juízes. Juízes, capítulo 21, e no verso 25 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo, ou o que achava certo aos seus olhos. Essa expressão, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus olhos, é um refrão que você vai encontrar em todo o livro de Juízes. O livro dos Juízes é um livro de derrota do povo de Deus. É um livro de barbaridades e atrocidades, assim, que tu fica olhando: Jesus amado, o que é que eu estou lendo? E na época de Juízes, numa época sem rei, numa época de confusão, numa época de derrota, é uma época que Deus começa a contar a história de Ruth. Verso 1 do capítulo 1 de Ruth.
Olha só, na sequencinha, nos dias em que os juízes julgavam, e aí começa a contar a história de Ruth. Sabe o que é bonito? Olha como termina o livro de Ruth. O último verso do livro de Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Que Davi é esse? É o rei. Irmãos, Deus provê o rei na época em que não havia rei sobre Israel e que cada um fazia o que queria os seus olhos. Na época da derrota é que Deus providencia o rei através de uma história linda que nós vimos, de uma história cheia de significado, cheia de aplicações. É nesse momento que Deus providencia o rei daquele que seria um rei segundo o seu coração, não segundo o coração de homens, um rei que seria uma representação de Cristo. Um rei que, mesmo sendo humano e com todas as dificuldades e limitações que Davi teve, de alguma forma, ele representou um rei que era sacerdote, profeta e rei. E isso que é o ministério tríplice de Jesus apresentado nos evangelhos. Ou seja, mesmo em um momento de profunda dificuldade, o Senhor provê o rei. Irmãos, na época de Juízes, para as pessoas que estavam vivendo aquela história, elas não sabiam disso. Elas não sabiam que nos bastidores da história, que no mundo espiritual, na vontade diretiva de Deus, naquele momento de grande confusão e grande dificuldade, Deus estava providenciando o rei de Israel. Eles não sabiam disso. Se você for parar aqui na história, no tempo de Juízes, você vai olhar e falar assim, meu Deus do céu, por que você deixa isso acontecer desse jeito? Meu Deus do céu, por que você não fez algo, Senhor? Ok, Deus está fazendo. Deus está trabalhando, a gente só não está vendo. Porque, meus irmãos, aquilo que Deus faz, Ele está operando nos bastidores da história. E um dia, aquilo que Deus vem trabalhado vai ser visto. Aquilo que Deus está fazendo vai ser revelado. Mas é um dia e no tempo certo, no tempo dele. A gente não deve se apressar. No livro de Samuel, no livro que vem na sequência, você vai ver a história de um povo que se precipitou e não aguardou o rei que Deus havia preparado, que estava preparando. Um rei que foi prometido ainda em Deuteronômio 17. Irmãos, Deus promete um rei em Deuteronômio 17. Deus tinha a intenção de prover um rei para Israel no tempo certo. Mas o povo se precipitou e escolheu um rei que não era segundo o coração de Deus, mas era segundo o coração do povo. Vocês conhecem essa história. Eles não estavam enxergando aquilo que Deus estava fazendo. Por isso que eu te falo, no tempo de dificuldade, o que a gente deve fazer é confiar em Deus. Pastor, o que é que Deus está fazendo? Irmão, eu não tenho a menor ideia. Ele que está fazendo, não sou eu. Eu não tenho a menor ideia do que Deus está fazendo. Eu não tenho a menor ideia dos planos e projetos de Deus. Eu não tenho a menor ideia. Agora, o que é que eu sei? Meu filho, o que eu sei é que Deus está fazendo. O que eu sei é que Ele está providenciando. Eu sei que Ele está trabalhando e que no tempo dele a gente vai encontrar o rei prometido. Óbvio que o rei prometido não é Davi. Davi é só um tipo, uma representação disso. O rei prometido é Jesus. Esse rei que foi prometido, aguardado, esperado. Esse rei que veio, se fez carne, né? Caminhou entre os homens e os homens não enxergaram. Os homens que estavam em trevas não enxergaram a luz caminhando entre os homens. Mas a nós que foi nos dado o privilégio de crermos no Filho de Deus, a nós foi dado o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. E, queridos, nesse tempo, a única coisa que eu lhe posso afirmar, Deus já preparou o rei. O rei está pronto.
Oh, aleluia! O rei a qualquer momento, o rei voltará para buscar a sua igreja. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que toda a criação aguarda isso. Ah, pastor, mas os dias estão difíceis. É nos dias difíceis que Deus providencia o rei. É nos dias difíceis que Deus providencia o nosso amado Jesus. Nas duas esferas da nossa vida. Essa vida do aqui, do agora, do hoje. Deus tem nos providenciado, preparado o nosso escape, o nosso libertador, o nosso resgatador. E para além disso, Deus tem preparado-nos Jesus, que em breve voltará para buscar a sua igreja. Amém.